Será que o indivíduo que está com IMC acima aí do peso normal, ou mesmo em algum grau de obesidade, será que esse indivíduo, sendo condicionado, ele tem menor risco de mortalidade? É exatamente isso que eu vou abordar nesse vídeo, pessoal. Pesquisadores publicaram um trabalho em 2025 e analisaram aí se o condicionamento cardiorrespiratório ele tem influência aí na mortalidade independente do IMC deste indivíduo, índice de massa corporal, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. E é um indicativo muito importante, recomendado inclusive pela Organização Mundial de Saúde, por exemplo, para considerar um indivíduo aí abaixo, dentro ou acima do peso, ou mesmo em algum dos graus de obesidade que nós temos. Bom, então vamos lá. Eu trouxe um trabalho muito bacana que é baseado numa revisão sistemática e meta-análise. Como eu falei, foi publicado em 2025 no British Journal of Sports Medicine. E eles quiseram analisar se o condicionamento cardiorrespiratório ele tem a influência na mortalidade, independente do IMC do indivíduo. Então, algum resuminho da metodologia, um resuminho da metodologia é bom, hein? Um resumo da metodologia, como eu falei já, estudos de revisão sistemática e meta-análise, eles analisaram aqui 20 trabalhos, e nesses 20 trabalhos haviam mais de 398 mil indivíduos de ambos os sexos, e como eu falei, o objetivo do trabalho foi avaliar a relação conjunta da aptidão cardio, índice de massa corporal, no risco de doença cardiovascular e mortalidade por todas as causas. Um trabalho muito bacana, com aplicação muito prática, para você orientar e encorajar aquele aluno que, mesmo estando acima do peso, ele treina, ele se engaja em rotinas regulares de exercício. Por isso que essa informação é muito importante para a gente. Então vamos lá, vamos direto para os force plots. O que vocês veem aqui? Então nós temos figura A, figura B, figura C, figura D e figura E. Quando as figuras são analisadas, e aí o que eles quiseram comparar aqui? Então, na figura A, eles analisaram indivíduos que estão com sobrepeso, porém são condicionados. E aqui você vê que não há aumento no risco aí de mortalidade por todas as causas. Parece que o exercício, para quem tem sobrepeso e é condicionado do ponto de vista cardiorrespiratório, tem um efeito protetor. E o mesmo padrão se repete para quem é obeso e é condicionado. No entanto, olha que interessante, quando você vê aí indivíduos com peso IMC dentro da normalidade, você percebe que há um aumento do risco quando esse indivíduo é sedentário, mesmo com um peso considerado dentro da normalidade. E esse padrão se repete para indivíduos com sobrepeso, que são sedentários, e indivíduos obesos, que são sedentários. Há aumento do risco. E olha só que interessante, eles analisaram também indivíduos aí nas mesmas condições, só que agora para mortalidade cardiovascular. E apesar de você ter aí os dados com menos precisão, né, porque o losango aí, ele está meio posicionado horizontalmente, o losango aqui, né, mesmo havendo menos precisão, esse padrão, ele se repete. Ou seja, você vê aqui na figura A, indivíduos com sobrepeso que estão condicionados. E a mesma coisa, indivíduos com obesidade. Apesar de haver uma tendência aí no aumento do risco de doenças cardiovasculares, na mortalidade, aliás, cardiovascular, perdão, você tem ainda o exercício mostrando o seu efeito protetor. E aí, é claro, conforme você vai aqui para a figura C, indivíduos dentro do peso normal, figura D, indivíduos com sobrepeso, e figura E, indivíduos obesos, e todos eles sedentários, aí você tem um aumento desse risco por mortalidade cardiovascular. E de novo, mesmo havendo aí uma pequena precisão nos resultados, né? Olha só como esse losango ele está horizontalmente disposto. Isso mostra uma certa imprecisão nos dados, mas mesmo assim, o que esse estudo mostra é que o exercício ele tem sim um efeito protetor independente do índice de massa corporal que esse indivíduo apresenta, independente do indivíduo ser obeso ou estar com sobrepeso. Por isso que é importante encorajar a prática regular dos exercícios.
E aí o que os autores concluíram em cima disso tudo, né? Eles concluíram basicamente, e aqui vamos ler, né? O que você tem de novos achados que esse estudo nos traz. Então, a revisão deles incluiu 20 estudos, como eu já falei, com mais de 398 mil indivíduos. E aí, basicamente, o que eles mostram aqui? Nossas análises mostram que para aqueles classificados como fit, como condicionados, independente do status do IMC, houve aí, basicamente, uma proteção em relação aí à mortalidade por todas as causas ou então por doenças cardiovasculares. Ou seja, mesmo o indivíduo estando acima do IMC, você não teve um aumento significativo de morte por todas as causas ou por doenças cardiovasculares. Então, basicamente, quando o indivíduo treina, excelente resultado, bom, tem que se manter fisicamente ativo. Claro que aqui eles analisaram o treinamento, o condicionamento cardiovascular, treinamento aeróbio, mas independente disso, você tem fatores protetores. E aí, claro, em contraste a isso, todas as classificações de IMC, onde os indivíduos eles não eram fit, eles eram destreinados, houve aí um aumento de 2 a 3 vezes aí no risco de doenças por todas as causas e doenças cardiovasculares. Então, basicamente, o exercício ele exerce um papel protetor extremamente importante na vida do seu cliente, independente do peso que ele esteja. É isso. Espero que tenha gostado. Beijo no coração e até o próximo vídeo.